bem-vindos a mais uma aula ao vivo, uma discussão de caso, e também vai ser a nossa revisão do módulo 1 para a turma 7. Mas quem não é da turma 7 também está convidado e a gente pode retomar aos temas do módulo 1 para a gente alinhar aí todo esse conteúdo, tá bom? Tudo certo com o áudio? Eu não escuto ninguém. Silvia, me responde. Para mim tá tudo bem. Tudo certo? Beleza, então, só para a gente confirmar aqui. Tem bastante gente na fila de espera para entrar. Vou deixar o pessoal ir entrando. Muito bom. Vendo alguns rostinhos conhecidos e alguns outros que são novos por aqui. Ó, o Diego está dando boa noite para o povo. Boa noite, Yasmin. Boa noite, gente. Quem quiser ficar com a câmera ligada, fica melhor de eu entender a expressão facial de vocês aí, se está todo mundo me escutando, me entendendo. Mas quem tiver vergonha também, não tem problema. Alguém está com dificuldade de áudio aqui, só vou responder por escrito. Deixa eu ver mais 7 pessoas aguardando para entrar, daí a gente já vai começar. Deixa eu ir compartilhando aqui com vocês. Só um pouquinho, gente. Estou tentando compartilhar aqui que não está. Já vamos começar, tá? É só achar o jeito certo aqui de compartilhar. Agora sim. Estão enxergando o slide? Compartilhou aí para vocês? Sim. Então, beleza. Show de bola. Então, vamos lá. A primeira parte da nossa aula ao vivo hoje vai ser a discussão do caso da Lia. Tá? E aí a gente vai ter uma segunda etapa de tira dúvidas do módulo 1. Compartilhou, beleza. Então, gente, o caso da Lia, eu vou relembrar um pouquinho a história de algumas semanas atrás, mas é um caso diferente do que a gente costuma compartilhar aqui nos casos clínicos. E eu trouxe ele porque eu acho que é um caso importante, é um caso que a gente vai ter muita reflexão em cima dele, um caso bem difícil de chegar numa conclusão. E um caso que os exames, eles nos ajudam muito, mas a gente precisa muito mais de noções de raciocínio clínico, de clínica médica, de como excluir diagnósticos e usar de forma adequada esses exames, do que de exames avançados em si. E eu compartilhei ele também porque ele ainda não está resolvido. Então, eu resolvi trazer um caso assim também, porque a maioria dos nossos casos tem começo, meio e fim. A gente compartilha com vocês quando tudo já foi esclarecido. E, às vezes, gera uma falsa impressão de que todos os casos a gente consegue resolver rapidamente, na primeira abordagem diagnóstica, e na vida de clínico não é assim, tá? Então, só para deixar vocês tranquilos, várias pessoas já vieram falar com a gente, nossa, mas é tudo sempre assim? Não é. Nem tudo é redondinho, que a gente chega a diagnósticos definitivos em todas as vezes, não. E por isso eu resolvi compartilhar esse caso. Então, a Lia é uma Yorkshire de 13 anos, que ela apresentou incontinência urinária segundo os tutores. Na época que eles relataram isso, sempre que um tutor traz essa informação, a gente tem que juntar provas na anamnese, no exame físico e nos exames complementares para avaliar se o que o tutor está relatando é de fato o que está acontecendo com o animal.
não julgando os tutores, mas eles são leigos, né? E às vezes eles leem alguma coisa no Google ou são já da área da saúde e acabam trazendo muito conhecimento da rotina de humanos, e isso às vezes pode ser um distrator no diagnóstico, tá? Resumindo a história, depois vocês podem acompanhar, quem não acompanhou a primeira discussão desse caso, eu posso disponibilizar o link para vocês, tá? Mas tá na área de alunos, esse caso clínico que foi discutido aqui ao vivo com vocês, é só procurar lá na área de discussão de casos e encontro online ao vivo, até para a turma 7 já está tudo disponível, tá? E aí, nessa questão da incontinência urinária, o que a gente viu no consultório, no caso da Lia, foi que ela apresentava disúria e, investigando melhor o relato do tutor, ela também apresentava polaquiúria, tá? Ela já tinha tido quadros de cálculo vesical e infecção urinária há uns anos atrás, e aí foi realizado ultrassom de abdômen, hemograma, bioquímica sérica, urinálise, eurocultura. Nessa avaliação diagnóstica, a gente concluiu que tratava de uma cistite bacteriana. Nesse caso, não tinha cálculo. E, diante disso, a gente fez a urinálise, né, para fechar o diagnóstico. Foi identificada uma bacteriúria intensa associada à piúria. E na cultura anterior dessa primeira fase, tá? Eu estou introduzindo o caso porque senão não vai fazer sentido a continuação. Na cultura, cresceu bactérias em grande quantidade, comprovando infecção do trato urinário inferior. E aí a gente fez o antibiograma e a paciente ela foi tratada com cefalexina por 21 dias, conforme protocolo que a gente discutiu também na discussão anterior. E aí, o que aconteceu? Agora que começa o retorno da Lia, que é a nossa história de hoje, tá? O que aconteceu foi que a Lia melhorou da infecção urinária, melhorou os sintomas de disúria e polaquiúria, tá? Mas ela continuou apresentando incontinência urinária. Segundo o tutor, ele achava que estava ainda pior. E que essa incontinência urinária ocorria principalmente durante a noite. Que ela dormia numa caminha dentro de casa e que ela acordava toda molhada de xixi. E ela tem acesso a tapete higiênico e sempre foi uma cachorrinha caprichosa, tipo, ela fazia sempre no lugar certo. Então, ele acredita que ela estava se urinando dormindo, que ela não estava tendo consciência. No entanto, algo que me chamou a atenção nessa anamnese foi que ele disse que durante o dia... tem alguém com o microfone aberto, deixa eu consigo aqui. Deixei todo mundo no silencioso, tá, gente? Quem quiser falar, pode desbloquear o áudio, tá? É só porque tinha alguém com o microfone aberto, daí dá eco, desculpe. Tem alguma parte que vocês não entenderam para eu repetir antes de continuar? Melhorou bastante? Show de bola. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Ou deu para entender? Tudo certo. Oi? Pode continuar? Tá bom. Continuar, então, tá ótimo. Tá bom, obrigada. Então, gente, como a Lia, ela já tinha sido diagnosticada com infecção do trato urinário, foi tratada e ela aparentemente melhorou dos sinais de dor e desconforto para urinar e continuava com incontinência urinária, eu já tinha passado no protocolo de tratamento, repetia a urinálise e a urocultura pós-término, no dia que terminava o tratamento, mais especificamente. Uma coincidência nesse caso, que muitas vezes dá mais trabalho na investigação diagnóstica, é que o tutor ele é farmacêutico e tem um laboratório humano. Então, estou contando isso para vocês porque depois vocês vão entender melhor. Mas ele coletou a urina em casa por micção espontânea e foi realizado a cultura no laboratório dele, tá? E a urinálise também, porque é uma cidade distante aqui e não tinha como encaminhar para um laboratório veterinário. Então, aquela questão de
faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Mas uma das coisas que surgiu como dúvida quando eu publiquei esse caso lá no Instagram foi que tinha proteinúria. Tá? E não estava declarado o método de colheita lá no caso. Então, foi por micção espontânea, a gente já vai discutir isso também, tá? Então, a grande questão aqui é que a incontinência, teoricamente, piorou. Ela estava acordando todos os dias cheia de xixi. E, aparentemente, os sinais de dor e polaquiúria melhoraram, tá? Então, a gente solicitou a urinálise, tá? E aí, o que apareceu nessa urinálise controle? Isso aqui é no último dia de tratamento, tá, gente? Com cefalexina. Essa urinálise, ela demonstrou proteinúria, né? Aqui a gente vê proteína na análise química pela fita. Então, esse é um dos dados que é bem importante a gente sempre confirmar se essa proteinúria ela é verdadeira ou não e fazer um exame mais específico. Então, o pessoal que está ainda na turma 7 vai chegar no módulo 6 que a gente vê essa parte de urinálise mais profundamente. O pessoal da turma 6 e das turmas anteriores já teve contato com esse módulo. Mas, então, a proteinúria, ela só no exame básico de urina, no exame de urinálise normal, ela pode ser uma proteinúria verdadeira ou não. O que é uma proteinúria verdadeira? Proteinúria verdadeira é quando há extravasamento de albumina, basicamente isso, tá? Porque a albumina não deveria extravasar. Então, ela pode marcar uma lesão renal, ela pode marcar outros aspectos, mas principalmente uma glomerulonefrite associada à lesão renal. Então, isso a gente precisava verificar aqui também, porque uma das principais causas de poliúria e polidipsia compensatória, que deve entrar no diagnóstico diferencial, no caso da Lia, é a doença renal crônica. E a gente sabe que a doença renal crônica, o paciente ele pode estar em estágios ainda mais iniciais do processo, no qual ele não apresenta azotemia, tá? Então, no primeiro exame, na reavaliação dela após 21 dias de tratamento, não foi feita hemograma e bioquímica sérica, tá? E ela, no primeiro exame, não tinha nenhum sinal de azotemia, de anemia, nenhuma outra alteração importante no hemograma e na bioquímica sérica. E aqui o que a gente vê é que diminuiu, sumiu, na verdade não tem mais piúria. A flora bacteriana discreta, mas a coleta foi por micção espontânea, então está totalmente dentro do normal, tá? E proteinúria, que no outro exame não tinha indicativo, tá? Então, a partir desse exame, gente, essa foi uma das perguntas que eu coloquei lá no Instagram. Eu coloquei se a urinálise era suficiente para confirmar o sucesso do tratamento e urina estéril. Saraiva tá aqui, Lucieldo agora. Eu não sei como é que é teu nome, tá? Mas, deixa eu te responder. RPC, sim, relação proteína-creatinina urinária. Esse é o exame indicado para a gente confirmar se essa proteinúria ela é verdadeira e tem importância. Já vou falar um pouquinho sobre o resultado disso na Lia, tá? Então, a pergunta que eu fiz para vocês lá no Instagram foi se a urinálise era suficiente para confirmar o sucesso do tratamento e urina estéril, e a resposta, várias pessoas colocaram lá que não, tá correto. Então, o ideal é a gente fazer a urocultura pós-tratamento para confirmar sucesso na terapia, tá? Então, foi feito a urocultura, já vou mostrar o resultado aqui para vocês, não houve crescimento bacteriano. E como eu estou bem confortável nesse caso para pedir exames, eu pedi exames uma semana, mais uma urinálise e urocultura uma semana após o término do tratamento, que vai dar agora, quinta-feira. Então, eu compartilhei mesmo esse caso no meio, o bonde andando, talvez ele volte aqui outras vezes para a gente continuar essa discussão, tá? Então, gente, não houve crescimento bacteriano nessa primeira cultura, no último dia de tratamento, tá? Por que é interessante repetir em 7 dias? Porque como ela está sob o G antimicrobiano ainda, o antimicrobiano eliminado na urina, que tem que ser uma característica para ele ser usado em infecção do trato urinário, ele pode inibir o crescimento bacteriano. Então, pode dar um falso negativo nessa cultura. No entanto, se a gente não repete em curso, vai terminar o tratamento, repetir a urocultura
cultura, esperar 3 dias para vir o resultado e aí vai interromper esse tratamento, né? Então, o ideal é a gente ter uma resposta mais rápida para poder não trocar de antibiótico de forma desnecessária, tá? Então, eu pedi para o tutor continuar, inclusive, mais 2 dias. Ele fez 23 dias de tratamento até sair o resultado da cultura. Então, deu tudo negativo, tudo indica que a infecção foi controlada e que esse fator não é mais o responsável pela dita incontinência. Então, eu vou relembrar aqui, daqui a pouquinho, o plano diagnóstico em pacientes com incontinência, mas o que a gente discutiu no caso clínico inicial, na primeira parte, né, quando eu atendi ele, foi que uma das coisas que a gente precisa excluir quando o paciente tem incontinência urinária é a infecção. Se tem infecção, primeiro você trata a infecção para depois pensar nas outras possibilidades, tá? Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. Então, Marcelo, você pode fazer a cultura no final do tratamento antes de interromper o protocolo de antibiótico terapia, tá? No entanto, tem chance de dar falso negativo esse teste, tá? Por quê? Porque o próprio antibiótico que está sendo eliminado lá pela urina, ele pode inibir o crescimento bacteriano na placa. Só que se a efetividade desse protocolo ela estiver muito ruim, vai crescer igual, porque o número de bactérias vai ser maior e ele vai conseguir crescer na placa. Então, quando a gente já está com um tratamento em curso e não tem nenhum problema em pedir mais exames, como eu falei para vocês, o laboratório é do próprio cliente, né? Então, para mim, ficou confortável pedir mais exames. Ele vai fazer mais uma urocultura e urinálise agora na quinta-feira, que vai completar 7 dias dessa primeira, tá? Se você não tiver condições de fazer 2, aí faz só 7 dias após interromper o tratamento, tá? Por que que isso é legal? E em hospital escola, quando a gente tem mais liberdade de fazer mais exames, assim, a gente faz bastante isso, porque você continua com o antibiótico até sair o resultado, e aí, se crescer bactéria e continuar sensível à cefalexina, você não troca o protocolo, né? Uma das coisas que mais facilita a resistência bacteriana é excesso de troca de antibióticos, quando ainda você não precisa queimar outra classe. Então, é por isso. Acho que já colocou aqui que entendeu, né? Beleza. E aí, gente, tem o lado bom de poder pedir um monte de exame, porque o tutor tem um laboratório e tal, mas tem um lado que ele já sabe que a cachorra tem. Ele é bem difícil de lidar, porque ele já tem certeza do diagnóstico, então, na cabeça dele, né? Então, acaba sendo um pouco complicado nesse sentido, só coloquei um print aqui da conversa com ele para vocês. Daí ele me mandou o resultado do exame já assim, ó, após 21 dias de antibiótico, sem infecção, ele que interpretou, urinária, sei lá, e ainda tem proteinúria e continua em incontinência. Daí que eu comecei a conversar com ele voltou para o retorno, e isso que eu estou contando toda a história aqui para vocês, né? Mas então, só para compartilhar que aqui também acontece dos tutores serem um pouco difíceis, e bastante também, como acontece com vocês. Não me lembro se a Lia é ou não inteira, a Yolanda perguntando. Não é, ela é castrada, tá? Ela foi castrada há 7 anos já, foi castrada com 4 a 5 anos de idade, tá? A minha principal suspeita é incontinência urinária por hipoestrogenismo ou responsiva à reposição de estrógeno, já vou falar sobre isso, acho que é isso que você está pensando, né, Yolanda? A Débora perguntou se poderia ser cálculo. Poderia, mas a gente fez ultrassom antes, né? Lá na primeira, não sei se tu acompanhou essa parte. Então, o primeiro exame realizado foi a ultrassonografia de abdômen, que é o protocolo. O ideal é fazer o ultrassom antes até de solicitar os exames de sangue e de urina, porque ele vai te guiar no restante da abordagem diagnóstica, tá? Por exemplo, se tiver adrenomegalia bilateral, que sugira hiperadrenocorticismo, você vai já direcionar uma poliúria que está gerando incontinência urinária. Se você verifica a presença do cálculo, explica tudo. Então, o exame de ultrassom é recomendado, tá? Então, a Yolanda está falando que está pensando na incontinência urinária por hipoestrogenismo ou responsiva à reposição de estrógeno, que é o termo mais correto. Nós já vamos chegar lá, mas acompanhe o raciocínio para a gente não ficar só no sistema tipo 1, tá?
Então, o que é o sistema tipo 1, gente? O sistema tipo 1 é um sistema intuitivo, baseado no número de vezes que a gente viu determinada patologia, e ele está muito à mercê da nossa intuição. Então, é maior a nossa chance de errar, apesar de que, em casos clássicos, ele tem grandes chances de acertar. Mas isso depende do banco de dados mental de vocês. E é por isso que a gente trabalha tantos casos clínicos para aumentar o banco de dados aí na cabecinha de vocês e que vocês acertem mais diagnósticos, tá? Voltando à urinálise um pouquinho antes de eu seguir em frente, tendo em vista que foi observada proteína na urinálise, eu pedi a relação proteína-creatinina urinária e deu 0,4. Tá? Eu não tenho print do exame porque o proprietário me mandou só pelo WhatsApp. Então, esse valor é considerado normal, até 0,5 é considerado normal, tá? Então, muito provavelmente essa proteína aqui só positivou na fita, no químico da fita, porque foi uma coleta por micção espontânea, e a própria proteína de debris celulares ali do trato urinário da fêmea pode facilitar essa ocorrência, tá? Outro protocolo que eu sempre uso, na verdade, eu faço aferição de pressão arterial sistêmica de todos os pacientes acima de 8 anos que eu atendo, tá? Até é bom fazer de todos, gente. É só o meu fluxo que não permite muito, porque hospital, escola, às vezes é uma correria, não tem ninguém para ajudar. Então, quando é mais velho, eu dou um jeito de achar alguém para me ajudar na contenção e tal. Mas a maioria das consultas eu atendo sozinha, só com tutor. Então, nem sempre tem estagiário, depende muito se eles têm aula ou não. Não faço em todos, mas acima de 8 anos é protocolo avaliar a pressão. E naqueles que têm proteinúria, tem que avaliar a pressão arterial, tá? Então, se vocês ainda não têm essa prática, não tem disponível o equipamento de aferição de pressão arterial no consultório, é uma coisa que vale a pena investir mesmo para quem só tem consultório, não tem clínica. Eu sei que alguns alunos trabalham só consultório ou atende a domicílio, tá? Mas é um equipamento que vale a pena investir, que vai ajudar vocês muito no atendimento de excelência e nas conclusões em relação ao diagnóstico, tá? Então tá, daí melhorou da infecção urinária e continuava incontinente. E agora? Para onde a gente vai? Como que a gente vai saber do que é essa incontinência? Alguém já falou sobre uma das principais suspeitas, mas a gente precisa ter clareza de como investigar isso, tá? Gisele, acho que a Gisele é de Portugal, gente. Deixa eu tentar entender esse português de Portugal aqui. Fez rácio PC ou rácio creatinina proteína? É proteína creatinina urinária. Proteína sobre creatinina urinária. É isso que você está perguntando, Gisele. Me ajuda que agora eu me perdi no português de Portugal, tá? Acho que é você que é portuguesa, né? Olha aí que chique, gente. Temos alunos até de Portugal. Me ajuda, Gisele, vê se tu entende meu português brasileiro aí te explicando isso. A Ana Carolina perguntou se a paciente tivesse uma densidade de 1010 associada à relação proteína-creatinina de 0,4. Pode pensar em lesão glomerular? Aí sim, Ana, eu já ia falar agora sobre isso, mas é uma das coisas que a gente precisa considerar, tá? Primeiro, deixa eu seguir aqui o raciocínio que tu já vai entender, mas pode sim, pode considerar. Então, ela tem incontinência urinária. Eu esqueci de falar que o exame neurológico estava normal na primeira consulta e na segunda consulta também eu reavaliei. Nesse retorno estava normal, tá? A disúria, que estava presente no primeiro exame, associada à bacteriúria e piúria, desapareceu e não tem mais sinais de infecção. Então, a gente também exclui essa parte aqui do fluxograma de diagnóstico, tá? Então, o que a gente tem? Um paciente com incontinência urinária, claramente com noctúria, que esses episódios de eliminação de urina, provavelmente de origem não espontânea, à noite, durante o sono. Daí fica difícil de o tutor ter certeza que o animal está dormindo ou não. Mas o que a literatura traz em relação à noctúria, gente, é que quando o paciente apresenta, a principal causa é a poliúria, tá? Então, o que acontece? Em geral, esse paciente não tem incontinência clara durante o dia, que é o caso da Lia. Ele relata que é principalmente à noite, que raramente vaza um xixizinho durante o dia, só se ela fica muito emocionada. E o que a gente tem é noctúria. Então, a poliúria é a principal
alteração de base que pode levar à incontinência e tem diagnósticos diferenciais muito diferenciados em relação à incontinência urinária, né? Poliúria e incontinência urinária, e a gente precisa ter certeza que não é isso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente já vai falar sobre o que a Ana acabou de perguntar. A Ana Carolina perguntou em relação à lesão glomerular, tá? Então, nós temos um paciente com incontinência urinária, exame neurológico normal, essa incontinência principalmente à noite, e a gente precisa saber se ele tem poliúria. Beleza? Até aqui? Já que é a principal causa, a gente precisa ter essa certeza. Então, gente, eu trouxe aqui um mapa mental sobre a poliúria, que é o que a gente precisa diferenciar. Esse aqui não deu tempo de eu transcrever para o slide para ficar maior, mas dá para a gente entender aqui. Tá? Então, para a gente confirmar se tem poliúria, a grande maioria das causas de poliúria em cães, elas têm poliúria como mecanismo principal e polidipsia compensatória, tá? Recentemente até a gente teve uma live sobre isso, que foi com o professor Paulo. Deixa eu ver que chegou mais uma dúvida aqui. Ah, tá. A Mônia tá dando boa noite. Boa noite, Mônia. Então, aqui estão os diferenciais para vocês relembrarem. Quem quiser aprofundar no tema abordagem de poliúria e polidipsia, o professor Paulo fez uma live esses dias. É só procurar lá no canal do YouTube. E aí, o que a gente precisa ter certeza? Se é poliúria ou não, né? Já que ela tem essa incontinência mais à noite. Então, o que a gente tem como recomendação para confirmar se é poliúria? Quantificar o consumo hídrico e monitorar a densidade urinária. Foi isso que eu recomendei com o tutor, e aí eu já tenho essa informação, ele mensurou a ingestão de água por 4 dias, foi sexta, sábado, domingo, segunda, e a ingestão de água dela é totalmente normal, até pouco. Aqui no sul está bem friozinho agora, nesses dias, então ele acha que ela está tomando menos água até devido ao frio, e a quantidade de água que ela ingeria foi menos de 30 ml por quilo dia. Então, não tem polidipsia. O que isso indica? Se não tem polidipsia, se tivesse poliúria, ela ia estar desidratando. E clinicamente ela não tem desidratação. Então, a gente tem fortes indícios aqui que não é poliúria. Associado ao fato de que a densidade urinária está normal para cão. Tá? Entenderam essa lógica da determinação de poliúria? Porque qual é o jeito mais certeiro de determinar a poliúria? Você interna o paciente, sonda ele, esvazia a bexiga, aí você fica por 24 horas monitorando a produção de urina. Só que isso é invasivo, vai sondar, aumenta o risco de infecção, o paciente acabou de sair de uma infecção, estressa, internado, o animal não toma água igual toma em casa. Então, é um teste que não se usa na rotina porque ele acaba sendo invasivo e ineficaz. Então, o que a gente faz é monitorar a densidade urinária, que na poliúria ela vai estar reduzida, e monitorar a ingestão de água. Se tem poliúria, a tendência é ter polidipsia compensatória. Juan, poderia repetir? Não entendi, Juan, de qual parte que você não entendeu. Podem falar que vocês estão aqui para tirar todas as dúvidas e participar. Eu repito o que for necessário, eu só não entendi qual parte. A primeira informação sobre poliúria, então, para verificar, monitorar o consumo de água do animal. Então, a gente pede para o tutor medir. Ele vai ver quanto cabe de água nos potinhos de água do animal, vai colocar a hora zero, tipo às 8 da manhã de hoje, ele colocou 500 ml de água. Às 8 da manhã de amanhã, se ninguém chutou o potinho, o cachorro não jogou fora, ele vai ver quanto sobrou, tá? E aí ele consegue mensurar exatamente o quanto de água o animal toma por dia. E o normal é até 60 ml por quilo dia. Tá? Dependendo da literatura, até 100 ml por quilo dia é considerado normal, mas o valor mais padrão é de 60 até 60 ml por quilo dia. Então, a gente consegue saber se o animal tem polidipsia compensatória. Porque, Juan, se o animal tem poliúria e não faz polidipsia compensatória, ele urina muito e bebe pouca água. Ou seja,
ele vai desidratar. E ela não estava desidratada. Então, se ela concentra bem a urina e não toma muita água, ela não tem poliúria, tá? Então, esse é um ponto fundamental do diagnóstico, que ele é totalmente clínico. Não é exame. É conversa com o tutor e essa mensuração de água, que é muito mais fidedigno fazer em casa. Se a gente internar o paciente para fazer isso, as chances são que ele não vai tomar água normal na internação, ele vai ficar estressado, entende? Então, é o tutor mesmo que faz. Ficou mais claro? Professora, Oi. qual que é o valor da densidade urinária normal? De cão? Isso? Em torno de 1020 a 1025, depende da referência, tá? A 1045, 1045. Tá bom, obrigada. Tá bom? De nada. Tá. Certo daqui, gente? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem de informações novas aqui agora? Nós temos, de fato, uma incontinência urinária, não tem poliúria, que era a nossa dúvida, diante do novo relato do tutor e principalmente da questão da noctúria, tá? No exame neurológico não foi detectada de novo nenhuma alteração. A disúria estava presente, o que a gente via no primeiro exame. E aí, o que a literatura traz como classificação? Então, gente, como que a gente faz esse fluxograma? Se não tem alterações no exame neurológico, é muito mais provável que seja uma incontinência urinária não neurogênica, tá? Existem situações bem raras e pontuais que pode ter lesão só na inervação da bexiga, mas isso não é comum. O comum é a gente ter manifestações de doenças neurológicas que levam à lesão de neurônio motor superior e inferior com características de lesão motora e dor sensitivas de membros também, e não só de trato urinário, tá? Então, ser neurológico e ter como única sintomatologia a incontinência urinária é um evento mais raro. Além disso, essa paciente tinha radiografia de coluna e pelve recente, há menos de um ano, e ela nunca tinha sido atropelada, não teve nenhum tipo de trauma que pudesse justificar isso. Então, a gente segue o nosso fluxo aqui, direcionando para um exame neurológico normal, e aí o que a gente tem que pensar? Nas causas de incontinência urinária não neurogênicas, tá? Das não neurogênicas, uma das importantes e principais é a inflamatória infecciosa, que é a infecção do trato urinário, que a gente já confirmou que não tem, tá bom? E aí, o que a gente precisa saber? Existe controle voluntário da micção? Essa é uma dúvida que ainda não está totalmente clara para mim, tá? Porque o tutor não consegue esclarecer isso completamente para a gente, porque ele não fica direto com a cadela e à noite o principal evento. Mas o fato de ser noturna a incontinência sugere que seja sem controle voluntário, porque é provável que o paciente se urine mais dormindo, senão ele urinaria o dia inteiro. Concordam? Então, gente, o que a gente tem de diferenciais aqui? Se o animal consegue controlar, pode ser comportamental, que é comum, pode ser incontinência de urgência, quando o animal só faz na grama, só faz no tapetinho higiênico e ficou sem essa possibilidade, e pode ser poliúria, tá? Então, que era uma das nossas suspeitas que foi refutada. Então, nós temos um paciente com incontinência urinária sem controle voluntário, tá? Que tem extravasamento de urina, sobretudo à noite. O que eu acredito que acontece no caso da Lia? Ela tem acesso à graminha, onde ela faz xixi o dia inteiro, e à noite não. Então, durante o dia, eu acredito que ela urina várias vezes e não tem repressão suficiente para ultrapassar o tônus do esfíncter uretral, e aí ela não tem esses sintomas de incontinência. Tá? Aí, gente, se a gente tem um paciente com incontinência urinária, não tem disúria, não tem controle voluntário durante esses episódios de incontinência, e tem uma estrutura normal do trato urinário que, pelos exames básicos de ultrassom,
que a gente fez e exame físico, aparentemente não há nenhum defeito anatômico, funcional, a gente tem duas possibilidades. Instabilidade do detrusor e incompetência do esfíncter uretral, tá? Então, instabilidade do músculo detrusor, a principal é quando o paciente tem um processo obstrutivo importante e que aí distende a bexiga e tem uma atonia do detrusor porque esticou demais, tá? Então, isso não aconteceu com a Lia, a gente sabe que não é. Então, a incompetência do esfíncter uretral é a situação mais provável aqui, no caso da Lia, tá? Então, o que a gente tem é uma incontinência urinária não neurogênica, muito provável por incompetência do esfíncter uretral. Tá? A principal causa de incompetência do esfíncter uretral em fêmeas caninas idosas castradas é a incontinência urinária responsiva à reposição hormonal ou incontinência urinária de repouso. Tá? Essa é a terminologia mais usada na literatura. Por quê? Justamente porque é mais comum o paciente manifestar sinais de incontinência quando ele fica em repouso e, sobretudo, à noite, quando a bexiga fica mais repleta. Então, tudo isso faz sentido com o caso da Lia. Mas a gente teve vários distratores aí no caminho, no percurso desse diagnóstico, por quê? Não havia informações concretas sobre a quantidade de água ingerida, a gente teve oscilação na densidade urinária na internação, a gente teve Peraí que chegou uma dúvida aqui. Tá. E quando a gente tem a incontinência urinária responsiva à reposição hormonal, ela é a causa mais comum em fêmeas castradas de meia idade sem outras alterações orgânicas. Não tem infecção, não tem trauma, não tem obstrução, não tem cálculo. Quando tudo isso foi descartado, como eu mostrei no passo a passo aqui para vocês, e também descartada a poliúria, essa é a primeira coisa que a gente precisa considerar, tá? E aí, gente, para comprovar que é uma incompetência do esfíncter uretral, o exame indicado é um exame que avalia a pressão intrauretral. Então, não é um exame muito acessível, a gente não tem acesso a um urologista com equipamentos para fazer essa avaliação da pressão intrauretral aqui na nossa realidade de interior sul de Santa Catarina. Se alguém tiver aí, me conta que eu quero saber um pouquinho dessa experiência. Mas o fato é que o exame específico para determinar se é incontinência do esfíncter uretral realmente, se a pressão uretral ela fica baixa e é isso que está causando a incontinência na Lia, a gente não tem disponível. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai fazer o diagnóstico terapêutico, isso mesmo, Diego, existe tratamento. A gente vai tentar o tratamento, né? Tanto é que o nome da incontinência é responsiva ao estrógeno, ou seja, trata-se melhorou é porque era por isso. Justamente porque se suspeita que o estrógeno, a falta do estrógeno está envolvida nesse processo, tá? Isadora, eu já vou responder por que é comum em fêmeas castradas, tá? Tá nos próximos slides aí a questão da fisiopatologia desse hipoestrogenismo. Só que, o que já foi observado, gente? Esse tipo de incontinência é comum em mulheres na menopausa, que também são responsivas ao tratamento com estrógeno, tá? É comum em mulheres no pós-parto, eu já contei aqui em uma aula que eu tive, incontinência de pós-parto, tá? Porque a prolactina inibe a secreção de estrógeno e ela é comum. Ela pode acontecer também em machos castrados, aí que entra uma certa confusão, tá? Qual o nome do exame para o diagnóstico? Agora, não me fugiu se tem um nome específico, mas é aferir a pressão intrauretral, tá? Se alguém soubesse se tem um nome específico, eu peguei isso da literatura em inglês, então fica difícil de traduzir ao pé da letra. Aqui a gente nunca viu disponível e não tem nenhum urologista, tá? Tá, deixa eu ver. A Gisele está perguntando se pode acontecer
com as fêmeas esterilizadas muito cedo, pelo corte precoce de estrogênio. Sim, isso está bem relatado na literatura, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Existem dados, eu peguei vários artigos, gente, um deles é esse em português, que eu separei mais para o pessoal que às vezes reclama que a gente traz artigos em inglês. Eu vou mandar esse para vocês, deixar esse para vocês junto com a aula lá na plataforma. E também algumas outras revisões, tá? E a incidência em fêmeas castradas, ela varia de 5% a 20%, basicamente, nesses estudos. Tem um estudo que é uma revisão bibliográfica que traz vários dados, né? Então, varia de 5% a 20% em fêmeas castradas, tá? E a incidência nas fêmeas castradas antes do primeiro cio é muito maior. Inclusive, no último consenso sobre castração, até onde eu sei, ele ainda não foi oficialmente publicado. Esses dados são de congresso, tá? Mas vai ser publicado agora em 2020. No último consenso, foi determinado que o ideal é castrar entre segundo e terceiro cio, e não antes do primeiro, coisa que já era muito discutido. Então, a castração muito precoce, ela está associada a uma maior taxa de incontinência urinária responsiva à reposição hormonal, tá? Mas como eu estava falando, fêmeas inteiras, idosas, numa suposta menopausa, também tem esse quadro, e também é comum em mulheres na menopausa que não são castradas, né? A Débora perguntou por que a noctúria. Então, isso ainda está em investigação, Débora, mas a incontinência urinária responsiva à reposição hormonal, ela é mais comum em repouso e à noite, porque ela só vai acontecer quando a bexiga está mais cheia, tá? Então, o que acontece? O tônus do músculo do esfíncter uretral, ele vai ser menor pela menor quantidade de estrógeno que ele é exposto. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, quando aumenta a pressão de enchimento da bexiga, vai enchendo a bexiga, ela supera a capacidade do esfíncter. Então, durante o dia, quando o animal urina mais vezes e não enche muito a bexiga, ele acaba não tendo incontinência, tá? Então, é uma das características clínicas que remete a essa condição. A Marcela perguntou se o problema estivesse no músculo detrusor, também seria responsiva ao uso de estrógeno. Se é só no detrusor, não, tá, Marcela? Então, a gente pode ter uma mistura disso aqui na incontinência responsiva à reposição hormonal, mas só por atonia de detrusor, não vai responder, tá? Então, o que também me gerou um pouco de dúvida agora na abordagem diagnóstica, né? A gente não tem isso fechado ainda, vai depender da resposta terapêutica. Então, é um caso em aberto, vocês vão acompanhar a evolução comigo. Assim que eu tiver resposta ao tratamento, eu vou compartilhar com vocês, seja aqui no caso clínico discutido, ou nos envios de casos que a gente faz lá no Close Friends, tá? Mas vocês vão ficar sabendo do resultado. E o que eu compartilho com vocês agora é que, num tipo de caso assim, na minha realidade, na grande maioria da realidade do Brasil, é teste terapêutico, tá? Depois de excluir tudo que a gente já fez, ultrassom de abdômen, urinálise, urocultura, hemograma, bioquímica sérica, exclusão de poliúria, tá? Exclusão de que é um paciente já em um quadro de doença renal crônica, isso a gente pode fazer o teste terapêutico, deve, tá? Porque tá incomodando a cachorrinha, ela acorda toda molhada, tá incomodando a família, então tem repercussão aí na qualidade de vida e na saúde de toda essa família, a gente precisa chegar numa conclusão, tá? Então, a Lia apresentou começou a incontinência dela mais de 3 anos após a castração. O que eles relatam? Que essa urina de noite dela já aconteceu outras vezes, mas ela melhorou. E aí, o que aconteceu? Na primeira vez tinha cálculo e ela foi tratada com dieta, não lembro, não foi comigo, não lembro exatamente o que aconteceu.
Foi tratada, melhorou. Daí ficou 1 ano e pouco sem ter incontinência, segundo eles. Aí voltou a incontinência, entende? Então, isso que é esperado. Alguém perguntou por que o teste terapêutico não tem como dosar o estrógeno? Tem, só que o estrógeno em cadela castrada sempre vai dar baixo, tá? Então, não adianta dosar. Por quê? O que é controverso nisso, gente? Por que seria esperado que acontecesse em todas as cadelas castradas? Se é só o hipoestrogenismo, né, que causa isso. E é isso que é uma controvérsia, ninguém sabe explicar. Se não acontece em todo mundo, tem cadelas que são menos suscetíveis a essa queda de estrógeno. Assim como não são todas as mulheres na menopausa que apresentam incontinência urinária responsiva à reposição de estrógeno, tá? Então, não tem uma resposta elaborada na literatura. O que eu estava falando que gera dúvida? A tendência é a gente pensar que se é pós-castração e por falha no estrógeno, vai acontecer de forma rápida após a castração, né? Então, o que a literatura traz é que pode acontecer 1 semana após a variectomia, até 10 anos depois de pós-operatório, tá? Eu já peguei um caso que a gente investigou de tudo, eu não acreditava que era falha, que era responsiva à reposição hormonal, porque já fazia 10 anos da castração. Então, a gente suplementou assim, achando que não ia dar certo e melhorou. Então, isso está bem claro na literatura que pode demorar para aparecer esse sintoma. A gente não se sabe por que pode demorar, tá? Para quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem essa revisão aqui, não é tão recente, 2014, mas é uma das melhores que eu li e encontrei. Posso disponibilizar para vocês, vai ficar disponível lá na aula, na plataforma, tá? E para quem estiver assistindo isso aqui no YouTube como conteúdo gratuito, daí eu não vou conseguir disponibilizar para vocês, que vai ficar só para os alunos na plataforma, tá? Mas esses artigos vocês conseguem baixar na internet, tá? E esse artigo aqui. Então, o que acontece nessa incontinência urinária responsiva à reposição hormonal? Porque, inclusive, que o termo correto não é mais hipoestrogênica, que era usado anteriormente. Porque tem cadelas castradas com baixo estrógeno que não apresentam isso, né? Não apresentam esse sintoma. Então, por isso que a denominação é responsiva à reposição hormonal. Porque hipoestrogênicas são todas, entende? Já vamos falar sobre isso, Ana Cláudia, Amara, sobre a questão do tratamento, tá? A Amara está perguntando se a infecção urinária pode ter se estabelecido pela incontinência. Sim, gente, uma das causas de infecção urinária é a incontinência urinária. Porque nos pacientes com incontinência, em geral, eles vão ter algum fator que faz com que ou o esvaziamento seja inadequado, que são as falhas de detrusor, ou o esfíncter não tenha tônus adequado, né? Que é o problema do esfíncter uretral. Então, nessas duas condições facilita a infecção urinária, tá? Então, muito provavelmente a infecção foi consequência da incontinência e não o contrário, que foi o que a gente interpretou no primeiro momento, tá? Disposição genética pode ser um fator para disposição genética. Então, eu até procurei, nesses estudos, não fala nada de predisposição especial para Yorkshire. O que eles falam é que cadelas acima de 20 quilos, a taxa de incontinência urinária pós-castração é muito maior. E Boxer é uma raça super representada, que o número de pacientes que apresentam incontinência urinária pós-castração é bem alto. Eu já tive várias pacientezinhas Boxers que têm incontinência urinária não responsiva a estrógeno, tá? Então, é isso que eles trazem de... Tem mais algumas raças, mas é mais de grande porte. A York não tem nada relatado. Sobre o tratamento, já vou falar. A Ana Cláudia perguntou, já vou responder, tá? Então, o que se acredita, gente, que a incontinência urinária responsiva à reposição hormonal, ela tem origem multifatorial. Quando o paciente é castrado, que é a grande maioria das situações, pode
ter associação com lesão neurológica ou trauma mecânico durante o procedimento cirúrgico, né? Então, é super importante que o procedimento, mesmo sendo uma castração simples, é uma laparotomia, tem essa questão aí do pessoal gostar de cirurgia minimamente invasiva, ela tem suas vantagens, mas tem relatos também de aumento da taxa de incidência dessa condição por pessoas não capacitadas a realizarem o procedimento e causarem lesão. E uma cirurgia com trauma cirúrgico maior, manipulação inadequada dos tecidos também aumenta a chance de causar lesão na inervação, e isso nunca vai se descobrir em que momento foi. E o principal são alterações musculares e hormonais, principalmente em decorrência da queda no estrógeno e do aumento do LH e do FSH, tá? Então, só relembrando lá da fisiopatologia da reprodução, quando a gente não tem estrógeno e progesterona para fazer feedback negativo no hipotálamo e hipófise, tem secreção maior de LH e FSH. Esses hormônios que são secretados em impulso, quando o animal tem as gônadas, eles vão ser secretados em altas taxas nos pacientes castrados, tanto machos quanto fêmeas, tá? Então, esses estudos, eles falam que o aumento de LH e FSH também são responsáveis por essa incontinência, além do hipoestrogenismo, tá? E ocorre, se sabe que ocorre uma redução da pressão de fechamento do esfíncter uretral. Aí, em alguns desses estudos, eles até trazem dados do quanto diminui a pressão intrauretral nos pacientes castrados, tanto machos quanto fêmeas, tá? Mas, sobretudo, nas fêmeas, porque a uretra delas é mais curta. Então, a castração em si vai diminuir o tônus do esfíncter e vai diminuir a pressão intrauretral. E é isso que se acredita que está associado, tá? Então, o que eles relatam nesses estudos, né? Que as cadelas submetidas à gonadectomia, à castração, elas possuem um decréscimo na magnitude da resposta da bexiga aos estímulos elétricos e ao carbacol, que é um fármaco que eles utilizam para fazer esse teste, tá? E o mais importante, para a gente entender melhor o mecanismo, é que nas avaliações de histopatologia foi identificado que as fêmeas que apresentam o distúrbio, elas têm uma quantidade de colágeno maior no epitélio da bexiga e um decréscimo na proporção na musculatura lisa. Então, elas têm menos músculo liso e mais colágeno. Isso faz com que a capacidade de contração da bexiga também esteja prejudicada, além da falha no tônus do esfíncter uretral. Então, tem esses dois mecanismos, tá? Que é diferente do mecanismo de atonia do detrusor que eu falei anteriormente, tá? E aí, gente, tem uma corrente de pesquisadores que fala que isso não faz sentido porque as cadelas, elas têm um pico de estrógeno muito curto em relação ao período do ano. Tipo, vamos supor que elas ciclam 2 vezes, elas vão ter 2 picos de estrógeno e no resto do tempo, de proestro e anestro, os níveis de estro e anestro, os níveis de estrógeno, eles vão estar muito baixos. E aí, esse povo diz que a culpa não é do estrógeno, que é do LH e do FSH. Mas ninguém ainda conseguiu provar sua teoria. O que a literatura considera hoje são esses dois mecanismos, LH e FSH, e redução de estrógeno, que altera o tônus intrauretral e altera também a contração do detrusor. A Marcela disse para ela, não está óbvio. Se não há contração adequada da bexiga, por que há incontinência? Não devia reter urina? Então, Marcela, ao mesmo tempo que retém, vaza a urina mais fácil, porque o esfíncter não tem tônus adequado, então ele não consegue segurar, tá? E aí, quando não tem contração adequada, tem esvaziamento insuficiente. Então, quando a bexiga não esvazia inteira e esse tônus tá ruim, vai ficar vazando urina por mais tempo, tá? E é por isso que a incontinência ela é mais comum em repouso e com maiores períodos sem urinar.
Então, esse animal, ele consegue fazer micções teoricamente normais, só que ele não esvazia toda a bexiga e fica aquela urina residual, e aí a pressão do esfíncter uretral é menor, tá? Então, é por isso, não sei se ficou claro. Daniel, acho que borderline é um valor limite do estadiamento. Não entendi, Daniel. Acho que está falando do comentário da Gisele, né? Que estava em português de Portugal e tinha ficado meio em dúvida do que ela queria dizer. E o fato, gente, tirando toda essa questão aí de fisiopatologia, tudo que a gente falou sobre a condição da Lia, é que nas nossas possibilidades hoje, o que a gente tem para fechar toda essa interpretação que eu estou compartilhando aqui com vocês é o teste terapêutico, tá? Então, esse autor sugere que a terapia com estrógenos, ela melhora o fechamento uretral pela presença de receptores locais específicos, capazes de modular o número e a sensibilidade dos receptores alfa-2 adrenérgicos na porção distal do trato urinário. Então, melhorando o esfíncter, mesmo tendo retenção, uma urina residual, que eu acabei de explicar o porquê que acontece, tende a não ter mais incontinência, tá? Então, o que a gente pode usar? Isso. Uhum. Borderline é valor limite. Uhum. Conseguiu entender, gente? É tipo assim, ó, a creatinina, ela varia de 0,5 a 1,6. Então, 0,4 e 1,58 é borderline, é valor limite, tá? Não sei se ficou mais claro. É que lá a gente estava falando de relação proteína-creatinina urinária. Então, o que a gente vai fazer de tratamento para verificar se realmente vai responder, né? Se é incontinência urinária responsiva à reposição hormonal. Aqui na nossa realidade, a gente consegue fazer o estriol e o Premarin, que tem disponível na farmácia humana, tá? Então, as doses estão compartilhadas aqui na tela para vocês, tá? O estriol, ele apresenta resultado positivo em 82% das fêmeas caninas que têm incontinência responsiva à reposição hormonal, tá? Aqui eu só deixei um resumo do mecanismo de ação que eu já tinha compartilhado com vocês antes. E a gente geralmente começa fazendo 1 miligrama por animal, reduzindo para até 0,5 a 0,2 miligramas por animal a cada 2 a 3 dias, tá? Então, apresentou resposta positiva, diminuiu os eventos de extravasamento de urina, né? Como eu falei, o caso da Lia, ele é complexo porque ela não tem incontinência o tempo todo, e que é uma das características da incontinência urinária responsiva à reposição hormonal. A Mara perguntou, gente, se devemos ficar sempre atentos à infecção urinária recorrente. Com certeza, Mara, essa é uma paciente que precisa ser acompanhada, até porque ela tem um histórico bem ruim em relação a isso. Ela já teve vários quadros de infecção urinária, e isso com certeza foi um distrator em relação a dar atenção para causa de base ser a incontinência urinária, tá? A urina residual, ela pode ficar persistente, porque o principal mecanismo do estrógeno é aumentar o tônus. Então, se tem uma falha na contração do detrusor, pode aumentar essa urina residual. Estriol, não lembro se é um Incurim, um nome comercial. Deixa eu ver aqui que eu tenho. Isso, é o Incurim. Isso mesmo. Então, Diego, agora a gente faz um teste terapêutico por 7 dias. Já é para apresentar boa resposta nessa primeira semana. Aí, se o animal apresentar resposta positiva, a gente confirma essa hipótese. E aí começa a baixar a dose. Por quê? Porque tem efeito colateral, principalmente a mielossupressão, que foi uma das perguntas anteriores. Deixa eu ver, tinha uma pergunta da Ana Cláudia aqui. É interessante associar acupuntura ou fisioterapia, e quanto à dose, já fiz reposição em 2 cachorros com a mesma dose. Uma apresentou sinais de sil, foi erro de dose. Tem que ver, Ana, qual tipo de estrógeno você usou, tá? Que tem alguns
outros tipos, esses que eu citei, são os mais indicados, que eles têm maior chance, maior efeito residual e maior chance de causar sinais de estro, tá? Pode acontecer sim, mas geralmente está associado à dose ou com um tipo de estrógeno, tá? Se é de efeito mais prolongado. Tu lembra a dose que foi usada? Além desses sinais de manifestação de estro, gente, que pode acontecer, né? Já que é o hormônio que predomina durante o estro, é possível também acontecer mielossupressão, tá? Então, isso vocês já viram ou vão ver no módulo 3, a professora Heloísa até traz exemplo, caso clínico lá, de mielossupressão pelo uso de estrógeno em doses altas, tá? Aqui na nossa região ainda é comum os tutores aplicarem como anti-sil de maneira errada ou até mesmo uma tentativa de indução de aborto, tá? Já vi em algumas situações aí uma certa intoxicação por estrógeno. 0,5 miligramas, 1 miligrama por animal é a dose comum, tá? Não sei se foi 0,5 por quilo, tá? Prof. Oi. Oi, prof. Mônia aqui. Prof, eu não sei se eu vou conseguir falar o nome correto, porque ele é longo, é meio complicado, é meio trava-língua, assim, né? Mas eu já... Fenilpropanolamina? Isso? Oi? A fenilpropanolamina? Não. Não. É o tá. O que eu falo dela? etilbestrol, uma coisa assim, eu acho. De etilbestrol. Já ouviu alguma coisa com tratamento com essa medicação, prof? Sim, na verdade o Premarin tem como base esse treco aí, que eu também já não vou conseguir falar. É que em mulheres tem estudos que mostrou melhor eficácia, e aí só tem de uso humano, mas pode ser. Tá. Será que, porque eu já vi que tem farmácia de manipulação que faz, será que o manipulado ele pode ter uma boa resposta terapêutica ou é meio duvidoso? Eu não tenho experiência com manipulado de estrógeno. Quem que tá falando mesmo? Mônia. Mônia. Não tenho experiência para te dizer em relação a isso, tá? Uhum. Assim, eu tenho um pouco de receio, porque como eu faço de especialidade de cardiologia, né? Eu sou cardiologista, eu já tive péssimas experiências com farmácia de manipulação, tá? De paciente. Então, assim, eu sempre evito usar, mas também tenho experiências ótimas sempre com a mesma farmácia e ruim com as outras. Então, acho que depende muito de quem está trabalhando, de como que é o controle de qualidade, sabe? Certo. Mas para antibiótico é uma coisa que eu evito bastante usar. Agora eu não sei te dizer pro estrógeno, tá? Certo. Obrigada, prof. De nada. A Raíssa, a Vanessa disse que já usou e teve resultados. Eu não sei em relação a quê. Compartilha aí, Vanessa. Liga o áudio pra gente aprender juntos. Essa é a grande sacada aqui, gente. Todo mundo aprende juntos. E isso é muito legal. Deixa eu ver aqui. Não entendi sobre o tratamento. Então, o protocolo é 7 dias, a dose de 1 miligrama, tá? E aí, você pode reduzir a dose e passar para cada 2 a 3 dias. Só que essa redução, se vai continuar CID, se vai fazer intervalos maiores, ela depende da resposta do paciente. Tá? A Vanessa falou que já teve resultados melhores com o dietilbestrol, tá? Com o Curim. É o que é mais relatado de eficácia, tá? Evitar usar os outros tipos de estrógeno, até pelo maior índice de efeitos colaterais. E aí, gente, se não resolver, tem um tempo máximo de uso, mesmo com intervalo de 2 a 3 dias. Então, isso aí também é bem relativo na literatura. O que eles trazem? Que a gente pode deixar 2 a 3 dias por meses até anos, que não tem problema, mas que o ideal é monitorar esse paciente, principalmente com hemograma, para verificar aí se pode ter ocorrido uma mielossupressão. Mas com essas doses baixas, com intervalos maiores, é raro. E alguns especialistas
dizem para a gente, se o paciente está super bem, estável, não teve mais nenhum episódio de incontinência urinária, já está há meses em tratamento e está estável, em torno de 6 meses. Você pode interromper e eles têm, isso é experiência clínica, tá? Não tem muito estudo declarando. Você pode interromper e o paciente ficar bem por 1 ano, 2 anos e depois voltar a ter sintomas. E outros pacientes voltarem num tempo menor, tá? Mas nos pacientes, eu não tenho muitos pacientes com incontinência responsiva à reposição hormonal, tá, gente? Acho que são os 5 que eu já atendi e confirmei. E aí, a gente interrompeu em alguns pacientes e ficou um bom tempo sem ter sintomas, tá? Então, não tem, assim, não tem, só um pouquinho, tá? Não tem problema em interromper e voltar depois. Não vai criar uma resistência ao uso do estrógeno, tá? Então, não tem uma resposta muito pontual em relação a isso. Pode falar. Quem que queria falar? Renata. Deixa eu te Renata. perguntar. Esse é de 2 a 3 dias, é 2 a 3 dias no mês? Não, de intervalo. Ou você vai reduzindo a cada 2 a 3 dias? Não, tu reduz a dose e daí tu reduz o intervalo também. Eu te achei aqui, cadê você, meu Deus do céu? Tá. É que eu tô sem vídeo. Tá, por isso. Deixa eu descompartilhar aqui que eu consigo enxergar vocês. Então, o intervalo de 2 a 3 dias, você administra 0,2 a 0,5, não administra 2 dias a 3 dias e administra de novo. Só que o que acontece? Tem alguns animais que no segundo dia começam a ficar incontinentes de novo. E aí conversa com o tutor para ajustar essa dose, entende? Entendi. Tá bom. Entendi, tá bom, muito obrigada. De nada. A Yolanda, nossa outra aluna portuguesa, está perguntando se tem Dialix no Brasil. Não sei, nunca vi Dialix no Brasil. Me ajudem, gente. Não? Me conta, Yolanda, o que é o Dialix? Qual é o princípio ativo? Você sabe? Deve ser o dietilbestrol, que é o mais efetivo e menos efeitos colaterais. Aterina, oi, prof. Olá. Oi, Yolanda. Tudo bom? Olá. É assim, o Dialix supostamente é composto por isoflavonas, como aquela parte da soja. É o exemplo de uma medicação natural que repõe os níveis de estrogênio, mas é mesmo um produto específico para animais. Foi fitoterápico. Então, tipo fitoterápico? Sim. Tá. Que repõe os níveis de estrogênio e por acaso já tive bastantes animais que responderam só mesmo com esse produto. E até é muito giro porque são os biscoitinhos que são palatáveis e então eles comem muito bem. Ah, que legal. Bem legal, Yolanda, a tua troca de experiências. Eu não conheço nenhum produto nessa linha no Brasil, tá? Aqui no Sul, na universidade, a gente nunca teve oferta desse tipo de produto. Alguém me ajuda aí? Assim, gente, professor de universidade fica abandonado de coisas novas no mercado, tá? Então, se lançarem alguma coisa, vocês me contam, porque a gente demora para descobrir, não passa vendedor e promotor técnico. Aqui em Portugal foi descontinuado o que nós costumávamos usar, a fenilopropa, que era o Propalin. Sim, era o Propalin, o nome comercial. Foi proibido em humanos? Não, deixaram mesmo de comercializar em animais. Havia o xaropezinho e deixaram de comercializar. E então, no mercado só havia mesmo esta alternativa. E então experimentou-se e realmente teve bastante aceitação. Por acaso no Brasil não pode também, tá? Não tem. A gente consegue só importar, acho que é dos Estados Unidos, um fornecedor aqui. Mas não é permitido a venda no Brasil também, tá? Fenilpropanolina. Eu sempre erro esse nome. Tá bom? Quem que ia falar? O Wellington, você já viu esse fitoterápico? É isso? Não?
Parece que alguém ia falar que viu, estava bem feliz aqui, que tem também. Beleza. Gente, então, espero que vocês tenham gostado da discussão. A gente detalha bastante porque são situações aí que não são diretas, não é só o exame que diz sobre a conclusão diagnóstica, como várias situações nossas na clínica médica, né, na clínica cirúrgica também. E alguém perguntou sobre efeito como aumento da incidência de tumor de mama, né? A principal associação é com progesterona, né, de aumento da incidência de tumor de mama. Então, assim, não encontrei nada nessas revisões falando que essas doses baixas, o estrógeno estaria contribuindo para a incidência maior de tumor de mama, tá? Acredito que não, tá? Quem quer? Telina perguntou. Certo? Alguma dúvida do caso, gente? Não? Então, agora, gente,